Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês que estão aqui, com aqueles que estão acompanhando ao vivo. E é uma bênção estarmos reunidos mais uma vez para estudar as Sagradas Escrituras, Palavra de Deus vivo. A Palavra de Deus sempre fala. A grande questão é se estamos preparados para ouvir. Deus fala conosco. Só que ontem mesmo eu estava comentando sobre isso. Nós podemos mentir para nós mesmos. Porque o engano é uma forma de mentira. Quando a gente ouve e não pratica, a gente está mentindo para a gente mesmo. A gente está, às vezes, com uma expressão religiosa correta, mas uma vida errada. Então, o que Deus quer de nós? Que sejamos ouvintes e praticantes da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Como eu já havia falado desde o início, nós temos baseado o nosso estudo no comentário bíblico do reverendo Hernandes Dias Lopes. Não somente no dele, também do João Calvino, mas principalmente pegando alguns esboços, que eu entendo que são extremamente práticos e úteis aqui para o nosso propósito, com as devidas adaptações com a escola dominical. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler o texto bíblico, 2 Coríntios, capítulo 10. Assim diz a palavra de Deus: E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquelas que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que cresça a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém. Nós já havíamos visto que nessa carta
parece que o apóstolo Paulo estava sendo atacado. Parece não, é claro isso. É lógico que não era por toda a igreja. Haviam ataques à sua pessoa, mas haviam ataques principalmente ao seu ministério. Quando os ataques eram pessoais, o apóstolo Paulo evitava revidar ou dar explicações. Mas quando o ataque era o ministério de Cristo através dele, ele se via forçado a explicar, até para que a glória do Evangelho de Cristo não ficasse manchada por falsas acusações. Nesse sentido, aqui no capítulo de número 10 da segunda carta aos Coríntios, Paulo nos mostra o ministério que ele exercia como um campo de batalha, aonde ele cita armas, cita a forma de batalhar e o que é correto fazer nesse campo de batalha. Nós vamos ver alguns itens, 4 importantes lições que esse texto nos traz. Primeiro, a posição defensiva do obreiro. Nós vamos estar analisando isso. Segundo, a posição ofensiva do obreiro. Ou seja, ele se defende, mas também ele vai adiante e ataca. A autoridade espiritual do ministério que ele exercia. E por último, nós vamos ver a aprovação do obreiro. Quem de fato faz o obreiro ser aprovado ou não? Nós vamos analisar cada um desses itens com calma e olhando o texto bíblico para entender e também aplicar a nossa vida. Primeira posição, primeira lição que ele nos mostra aqui, a posição defensiva do obreiro. Ele coloca aqui uma apresentação despretensiosa. Eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo. O que expressa essas duas palavras? Mansidão e benignidade. Uma pessoa tranquila, uma pessoa que procura o bem que Cristo transmitiu a ele e que ele deveria transmitir aos fiéis. Ele fala: eu que na verdade, quando presente, quando entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. O apóstolo Paulo começa a se apresentar. Muito obrigado, irmão. O apóstolo Paulo começa uma apresentação pessoal despretensiosa. Ele não chegou para todo mundo e falou: eu sou o apóstolo Paulo, vocês têm que me obedecer e pronto. Ele falou: não, eu rogo a vocês que essa instrução que eu estou trazendo, por causa da mansidão e da benignidade de Cristo, vocês considerem que eu estou copiando e imitando o exemplo que ele deixou. Outra coisa é que ele mostra que estava acontecendo uma acusação maliciosa. Diz assim: o que eles diziam? Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza que penso devo tratar alguns de vós, como se andássemos em mundano proceder. Está entendendo pelo texto bíblico que as pessoas estavam dizendo: esse Paulo por carta ele é muito firme, pessoalmente ele é mais fraquinho. Ah, mas eu acho que ele não anda direito com Cristo. O procedimento dele é diferente. Então estava havendo uma acusação, não propriamente contra a pessoa do apóstolo Paulo, mas contra o ministério que ele estava exercendo. Segundo o texto bíblico, o apóstolo Paulo está nos mostrando que alguns o julgavam como se ele andasse de forma errada, como se ele falasse uma coisa e fizesse outra. O apóstolo Paulo tinha perfeito conhecimento das suas limitações, das suas fraquezas, e isso nós já vimos aqui em outros estudos. Mas com respeito ao ministério de Cristo, era claro para ele. E esse tipo de acusação ele não podia simplesmente deixar para lá. E ele dá uma resposta audaciosa. Versículo 3: porque embora andando na carne aqui significa natureza humana caída, embora ele tenha consciência da poderosa obra, habitava também a velha natureza que lutava internamente nele. Ele tinha consciência que essa carne significava isso,
Só que a luta que ele travava não era na carne. Então ele dá uma resposta falando: olha, vocês estão achando que eu estou inundando o proceder? Eu não estou. Porque a minha luta não é na carne, a minha luta é no Espírito, conforme o ensino dele em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Em outras passagens ele deixou claro também. Nós vamos estar pensando mais algumas coisas para a nossa vida a esse respeito. Então a posição defensiva do obreiro, daquele que exerce o ministério cristão, uma apresentação que não se glorie pessoalmente. Ele mostra também que a acusação contra ele era maliciosa, mas ele deu uma resposta firme, uma resposta audaz, mostrando: olha, eu não me irrito segundo a carne. Em segundo, a posição ofensiva do obreiro. E ofensiva aqui não é de xingamento, não é de ultraje, não é de você caluniar você vai caluniar outra pessoa. Alguém fez mal para você vai fazer mal para a pessoa. Quando falamos ofensiva aqui, é para mostrar como que o apóstolo guerreava essa batalha. E isso nós, eu e você, precisamos aprender. Se você ainda não aprendeu, precisa conhecer isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Primeiro, a natureza das nossas armas. Olha o verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas. E aí ele continua: com que armas eles lutavam? Com que arma o apóstolo Paulo lutava? Quando ele fala que não são carnais, está relacionado com a acusação que eles fizeram, falando: olha, você anda mudando o proceder. Ele fala: não, peraí, não é assim. Eu não estou andando segundo a carne, e nem militando segundo a carne. Aí ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais. Vamos dar uma explicação bem simples. Não é bate-boca. Você não vence com xingamento, com discussão, com contenda, as guerras espirituais. Olha que interessante. Não é a beleza do teu argumento ou a força da tua ignorância que vai trazer uma transformação. E o apóstolo Paulo tinha plena consciência disso. Ele fala: as armas da nossa milícia, ou seja, da guerra que eu travo, não são carnais, mas são poderosas. E aí ele vai começar a explicar algumas coisas. Vejamos o poder dessas armas. Vamos pensar um pouquinho. Quando ele fala que são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É interessante que quando pensamos o ministério como um campo de batalha e pensamos numa posição ofensiva do nosso ministério, nós tendemos a pensar no ataque. E aqui, pelo que o texto nos está mostrando, não está falando de ataque, está falando de posicionamento, de você se posicionar corretamente e lutar corretamente essa batalha. Repare que ele diz o seguinte: as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que é destruir fortalezas? Você lembra? Possivelmente o apóstolo Paulo tinha em mente aqui a destruição de Jericó. Vocês lembram como foi destruído Jericó? Estudamos esses dias atrás aqui no culto à noite. O povo de Deus recebeu uma ordem de Deus. Queriam marchar em volta daquela fortaleza. E Deus daria vitória àquele povo. Faz sentido você ficar marchando em volta de uma fortaleza? Não. Faz sentido em determinado momento tocar a trombeta e o muralha cair? Não. Mas foi o meio que Deus escolheu. Então percebam que o apóstolo Paulo está falando: para destruir fortaleza significa aquelas coisas que parecem intransponíveis, que se levantam contra você e parecem impossíveis para que você vença. Ou seja, está diante de você um obstáculo tremendo, uma guerra tremenda, um obstáculo que parece intransponível, e você vai usar as armas carnais para vencer? Não. As armas espirituais,
E quando ele fala de fortalezas, ele coloca uma sequência anulando sofismas. O que significa sofisma? No campo filosófico, significa você argumentar sobre um assunto, ainda que seja mentiroso, fazendo passá-lo como se fosse verdadeiro. A pessoa argumenta tão bem que você acha que aquilo ali é verdade. Que você crê, você fala, poxa, não é assim mesmo? Não é verdade que 144 mil, só 144 mil que vai ser salvo? Nós somos a areia do mar? Isso é falta de conhecer Apocalipse. Isso é você pegar texto fora do contexto. Quando você pega texto fora do contexto, quando você não conhece as Escrituras, você vai tirando o que você quer e explica o que não é. Como se fosse. Como se fosse. Mas vamos lá. O poder de nossas armas. Primeiro, ela destrói a resistência do inimigo. O que o inimigo quer da sua vida? Qual que é o grande inimigo da sua vida? O diabo e Satanás, que tenta nos levar a nós mesmos a agir contra o nosso bem. É verdade que nós também somos nosso inimigo, sim, mas muitas vezes influenciado pelo mal. Eu não quero fazer isso. Isso não agrada a Deus. Se você usa as armas corretas, ele cria a você obedecer a Cristo. Olha que interessante no versículo. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra quem? Contra a tua ida ao shopping para gastar dinheiro. Não, filho, a tua luta não é essa. Que se levanta contra você dormir até mais tarde. Não, a tua luta também não é essa. Que se levanta contra, o que diz o texto bíblico? O conhecimento de Deus. É interessante que as estratégias do mal é: não conheça o teu Deus. E o diabo vai fazer tudo para atrapalhar o conhecimento verdadeiro de Deus na tua vida. Porque a hora que você tiver uma compreensão melhor de Deus e das armas espirituais, tua vida será mais do que vencedora. Porque você vai ter a visão e o discernimento de lutar não segundo a carne, mas lutar segundo o Espírito, com as armas que Cristo te dá. E as armas que Cristo te dá são poderosas para destruir essa resistência que o inimigo quer colocar na tua vida, as obediências a Cristo. Segundo, elas anulam as estratégias do inimigo. Lembra da tentação de Jesus Cristo? Olha, se você se ajoelhar aqui, eu vou te dar muita coisa, Jesus, faça isso. Jesus falou: só o Senhor teu Deus adorarás e só lhe darás culto. E o diabo afastou-se. Afastou-se em definitivo, né? A Bíblia diz, em um dos versículos, fala: até a ocasião oportuna. E depois ele ia tentar de novo. Como de fato fez, colocando no coração de Judas trair o Senhor Jesus Cristo. Então a estratégia do inimigo era: se eu matar esse Cristo, acabou a salvação. Eu entendo, particularmente, pastor Hélio, que o diabo não sabia da ressurreição. O diabo não tinha nem ideia de que o Filho de Deus poderia padecer numa cruz e depois ressuscitar. Porque na estratégia dele de pôr no coração de Judas o trair e entregar Jesus, estavam querendo dizer: vamos parar esse ministério, vamos acabar com isso. Eu acho que isso tocou quando ele começou a colocar Jesus para descer daqui. Ele sabia que ele já era, tinha acontecido, já tinha feito o errado. Na sutileza, né, irmão, da maldade das pessoas que acusavam. Você não disse que é o Cristo? Desce da cruz, salva você. Naquela frase, há uma influência diabólica? Com certeza, com certeza. Ainda que o texto não fale, mas eu vejo uma influência maligna, de zombaria, de escárnio. Estava tentando
sentido quando ele mandou Judas para ele. Ótimo. Jesus teria poder, naquele momento de angústia, para falar: prego, saia, corpo, renove. Ele teria poder para isso? Sim, sim, sim. Todo poder. Mas ali ia fazer milagre para ele mesmo, coisa que ele nunca fez. Acha algum lugar na Bíblia que Jesus fez milagre para ele mesmo? Para ele se vai descer. A vontade do Cristo, do Filho, era cumprir a vontade do Pai. Até o fim. E houve várias tentativas, várias investidas do inimigo para que essa vontade não fosse cumprida. E na minha e na tua vida. A todo momento. O inimigo investe para que, com estratégias, para que você não cumpra o que é o querer de Deus. Mas vamos adiante. Quando ele fala aqui anulando as estratégias, porque o inimigo é estrategista, ele tenta de um jeito, não dá, ele tenta de outro, e vai montando os seus esquemas. O poder das nossas armas, elas acabam com o orgulho do inimigo. Você acha que o inimigo se acha burro? Ele não se acha burro, ele é muito inteligente. Só que não mais inteligente que o nosso Deus. Que nas estratégias espirituais, usando as armas corretas, nós somos vitoriosos. É o que o apóstolo Paulo está argumentando aqui. Elas aprisionam o pensamento do inimigo. Se o teu pensamento está cativo com Cristo, então o pensamento do inimigo está aprisionado, não está infestando a tua mente. Qual seria o pensamento do inimigo? Vamos ao exemplo. Me xingou, xingo também. Bateu em mim, eu bato também. Me fechou, eu corro mais com o meu carro e fecho ele também. Ainda dou uma buzinada. Vou mostrar que aqui não é assim não, aqui tem café no bulho. Essa é a estratégia do mal. Do mal, fazendo o mal e multiplicando o mal. Quando um cristão cede a essa estratégia, ele está cedendo aos pensamentos que são do inimigo. Ainda que o diabo não entre no teu corpo, mas você entra na dele. Ele não entra em você, mas você, por atitudes, pode entrar na dele. Vamos adiante. A eficácia dessa arma, versículo 6, presta atenção. Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. As armas espirituais são também para correção. Mas como punir toda desobediência com essas armas espirituais? Eu costumo dizer que Deus sabe dar, presta atenção na gente, um pedala Robinho, um tapão assim para a gente ficar esperto. Quem nunca tomou um de Deus? Quando Deus fala: filho, acorda, presta atenção, não entra nessa. É uma punição, uma forma dele te corrigir, uma forma dele falar: sai fora que vai dar errado. Já falei que vai dar errado. 2, eu não sei quantas, mas chega uma hora depois que ele falou: eu não falei que ia dar errado? Não falei que isso não era para acontecer, que isso ia trazer males para a tua vida? Pois bem, o ministério como um campo de batalha. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo também mostra a sua autoridade como obreiro. Do verso 7 ao verso 11 ele vai falar sobre isso. Vejamos. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. O apóstolo Paulo começa a mostrar aqui o fundamento da sua autoridade. Se eles se dizem de Cristo, eu também sou. Cristo colocou eles? Não sei, mas Cristo colocou. Quando você pega a narrativa da conversão de Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ô voz, fica tranquilo, não estou perseguindo você, só quero matar esses infelizes desses cristãos. Saulo, você perseguir eles
é perseguir a mim. E eu procuro, quando eu leio essas passagens, imaginar a cena. Talvez o apóstolo Paulo tenha contra-argumentado, falando, mas eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo eles. Mas perseguir a eles é perseguir a mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Aí quando Ananias ficou com receio de receber Saulo de Tarso, outra coisa, Deus nunca mudou o nome de Saulo para Paulo, tá? Deus fez isso com Jacó, Deus fez isso com Abraão, mas com Saulo para Paulo não. Simplesmente o nome Paulo ele usou principalmente nas viagens do Império Romano. E dali adiante passou a ser chamado como Paulo, sem qualquer problema, mas não foi Deus que, em alguma passagem da Bíblia, disse: daqui para frente você vai chamar Paulo. Era Saulo de Tarso ou Paulo, e nenhum desses nomes foi atribuído diretamente por Deus. Mas vamos adiante. O que eu quero dizer com isso? Que Deus havia também chamado e dado autoridade a Paulo para que fosse um vaso escolhido para pregar a Jesus. Ele disse isso para Ananias. Mas Deus, como é que eu vou receber esse Saulo de Tarso para Damasco matar os nossos irmãos? Deus falou: fica tranquilo, ele é um vaso escolhido, ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. A perseguição que ele causava, depois ele veio sofrer. Estranho, né? Mas Deus havia chamado diretamente Saulo. A delegação de autoridade, no verso 8 e 9. Porque se eu me glorio um pouco mais a respeito de nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação. Olha, autoridade para edificação. Não é autoridade para opressão. Não é autoridade para manipulação. Para que Deus reveste alguns irmãos de autoridade na igreja? Para oprimir a igreja? Para vasculhar a sua vida? Não. Para edificação do corpo de Cristo, edificação da sua igreja. Então ele fala sobre essa autoridade para edificação e não para a destruição vossa, que não me envergonhe. Para que não pareça meu intuito intimidar-vos por meio de carta. Ué, quando o apóstolo Paulo escrevia a carta, alguém poderia dizer: ah, nas cartas ele é meio ousado, mas presente ele é meio fraquinho. Ah, mas então, como é que é esse negócio de autoridade? A autoridade dele era por carta e pessoalmente, para edificação. Só que a edificação envolve ensino, envolve correção, e ninguém, ao ser corrigido, segundo o autor aos Hebreus, tem nisso motivo de alegria. Vamos pegar aqui nosso irmão Josué, volte meio usa como exemplo. Irmão Josué vem e me corrige: pastor, você falou um negócio lá, mas eu acho que não está muito certo o que eu falei. Poxa, e eu percebo: olha, realmente está errado. Mas não querendo aceitar que está errado, eu brigo com ele. Aí depois eu vou para casa e pensar e falar: o irmão Josué tinha razão. Realmente aquilo não edificou, não trouxe. Então eu vou considerar: olha, irmão, me perdoa, eu agi errado, eu vou considerar isso. Então eu percebo que a edificação não é só a palavra branda para acrescentar, mas às vezes para corrigir o rumo. Edificação envolve isso também. A delegação da autoridade, o uso da autoridade. Não estou falando do abuso. Presta atenção. Existe abuso de autoridade no meio evangélico? Sim, existe. Estamos falando do uso correto da autoridade. Versículos 10 e 11. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considerai o tal isto. O tal está se referindo a quem estava mencionando essa calúnia, a quem estava difamando Paulo. Ele não menciona quem era, mas dá a entender que era uma pessoa que estava esparramando aquilo na igreja de Corinto. Eu digo que é um joio. Vamos lá adiante. Considere o tal isto: o que nós somos nas palavras por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes.
É interessante que a autoridade que nos foi confiada nem sempre é muito agradável exercê-la. Não, tem hora que é muito, até triste para nós. Quando você chega num ponto de ter que excluir o irmão da comunhão. Quando você chega num ponto de ter que falar, irmão, ou você se emenda ou não dá para você fazer parte da igreja. É agradável? Não, não é agradável. Agora, Deus nos colocou autoridade para quê? Só para os momentos bons ou também para quando for necessário, esses momentos não tão agradáveis? É agradável quando você vê o irmão afundando no pecado e você não consegue tirá-lo? Não é agradável. Então o apóstolo Paulo está falando, não, as nossas cartas vão ser igual também à nossa presença. Porque temos a autoridade de Cristo para a edificação da igreja e bem da igreja. Quando eu falo bem da igreja, acima dos bens ou da prevalência do benefício pessoal. Em quarto lugar, a aprovação do obreiro. Essa parte eu quero que você preste muita atenção também. Veja só. Quais seriam os parâmetros falsos? Versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando consigo mesmo, revelam insensatez. A minha regra é essa. Eu tenho que vir na escola dominical. Se eu vir na escola dominical, eu sou um crente 10. Quem não vem na escola dominical é um crente 0. Ele criou a regra e ele mesmo se mede. Usei a escola dominical só como exemplo. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: você estabelece o parâmetro, que você se ajusta, e aí você mede todo mundo naquele parâmetro. E quem não se ajusta, não serve. Era o que eles estavam fazendo naquela época. Olha, o parâmetro nosso é esse. O apóstolo Paulo não se encaixa no nosso parâmetro, então ele não é tão forte assim, não é um apóstolo 10. Repare bem a sequência, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns, ou seja, tinha gente lá que fazia isso, que louvam a si mesmos. Olha, eu sou um crente nota 10. Aquele grupinho lá é nota 5, nota 3. Mas eles, medindo-se, ou seja, estabelecendo a régua consigo mesmo e comparando entre eles mesmos, mostram com isso que não estão buscando o reino de Deus e o que Cristo estabeleceu. Revelam insensatez, ou seja, falta de bom senso. Então a aprovação do obreiro ela não pode ser por um parâmetro falso, um critério que você estabelece para você mesmo. Mas tem os parâmetros verdadeiros. Quais seriam esses parâmetros verdadeiros? Vejamos. Primeiro, eu estou no lugar que Deus reservou para mim? Responda para você mesmo. Você está no lugar que Deus reservou para você? Segundo, Deus é glorificado por intermédio do meu ministério? As coisas que eu faço redundam glórias para Deus? Terceiro, eu sou aprovado por Deus e estou recebendo elogio dele? Vejamos esses 3 itens de forma breve aqui no versículo 13 a 18. Diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. O primeiro lugar que eu posso colocar aqui, peraí, olha, a gente não está fazendo coisa além do que era a nossa esfera de ação. Deus nos deu essa tarefa e estamos procurando ir até o limite que Ele deu.
não além. Então o apóstolo Paulo tinha consciência de que estava no lugar que Deus queria que ele estivesse, fazendo o que ele queria que fizesse. Repare isso nesse versículo. Na sequência: porque não ultrapassamos os nossos limites como se devêssemos chegar até vós, como se não devêssemos, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, se nós chegamos até vocês, não estamos além do nosso limite, porque nós levamos as boas novas de salvação para vocês. Então, ao mandar a carta, eu não estou extrapolando o limite que Deus me deu. Na sequência ele diz: não nos gloriamos fora da medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da esfera de ação. Repare que, quando ele fala que Deus é glorificado, ele fala: não nos gloriamos fora da medida do trabalho, nos trabalhos alheios, e tendo esperança que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. O apóstolo continua falando do limite, mas mostrando que o que ele estava fazendo era para que Deus fosse glorificado. E na sequência ele coloca o seguinte: aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado, repare o verso 18, não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor o louva. Por fim, vamos ver alguns conselhos práticos para recebermos e termos essa vitória. Primeiro, sejamos semelhantes a Cristo. Qual que é o teu modelo em que isso deve se espelhar? Cristo Jesus. Vida, ministério. Segundo, use as armas espirituais. Vamos dar um exemplo de armas espirituais. Está nervoso? Vai orar. Não vai pescar não. Às vezes o pescar não vai resolver o problema. Nada contra a pescaria, queridos. Mas eu estou querendo mostrar o seguinte: o teu nervosismo pode levar você a cometer vários pecados diante de Deus. Está de cabeça quente? Vai fazer oração. Não é hora de conversar, não é hora de bater boca. Ajudou até a musiquinha, né? Está nervoso? Vai orar. Um cristão vai fazer isso. Vai falar: Deus, tem misericórdia de mim, eu estou com os nervos à flor da pele, eu já ia falar besteira, me ajuda. Põe um freio nos meus lábios para que eu não deixe o velho homem gritar, vindo assombrar aonde eu estou. Use armas espirituais. Eu não sei quantos dispõem dessa arma, mas ela está disponível para todos. Se você está usando ou não, não sei. Oração, jejum, meditação na palavra. Já reparou o quanto é difícil você jejuar? Não estou falando fazer regime. Regime também é difícil. Estou falando jejum, dedicação a Deus. Pastor, o que é jejum? Eu abro mão de algo bom para buscar algo melhor. Eu ponho essa definição na minha vida. O Senhor Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu abro mão de algo bom para buscar algo melhor. Só que esse buscar algo melhor é luta. É um campo de batalha que você entra. Por isso que para alguns é extremamente difícil jejuar. Porque o inimigo não quer que você consagre e dedique para Deus. Que você vença a tua carnalidade, aquilo que atrapalha você viver no Espírito e fazer as coisas que agradam a Deus. Use as armas espirituais. Você está tendo contenda com alguém no trabalho, o que você faz? Dá um jeito de ser mandado embora, certo? O nome disso é vingança. O nome disso é agir não correto. Se você está tendo problema, primeiro você tem que analisar se o problema não está em você.
nos teus conceitos, na tua paciência, na tua forma de agir. Então você vai usar as armas espirituais. Deus, me dá entendimento de como vencer isso. E não deixe isso me afetar tanto. Porque outras pessoas convivem com o mesmo problema e estão tirando de letra. Você que se diz um cristão está tudo perturbadinho. Por quê? Ou perturbadinha, né? Fica à vontade. Por quê? Às vezes você está colocando parâmetros de Deus para que os outros que não conhecem a Deus obedeçam o que não sabem. Você quer que eles sigam uma cartilha que eles não conhecem e que você não falou para eles. Use as armas espirituais. Mantenha os seus olhos no Senhor. Não fique esperando que os outros te dê tapinha nas costas, um elogio, um abraço. Olha que serviço bom. Faça bem feito, porque é para Deus que você está fazendo. Porque se ninguém te agradecer, Deus está vendo. E Deus é que vai se agradar daquilo. Por fim, aceite a esfera do trabalho que Deus lhe confiou. Só quero estar naquela igreja, só como presbítero. Se eu arrancar os dois pastores, eu fico lá, senão não fico. Arrancar os dois, ele quer ficar. Ou seja, ele não vê o ministério onde Deus o colocou, mas onde ele queria estar. Mesmo que ele tenha que derrubar os outros. Derrubar, agir com maldade, malignidade. Repare bem, a esfera que Deus te deu, se você não trabalha nela, você está errado. O apóstolo Paulo tinha consciência, olha, a minha esfera de ação é essa. Meu ministério é esse. E eu quero cumprir o que Deus deixou para mim. Busque somente a glória de Deus. Que Deus se agrade e que Deus te recompense. Irmãos, aquele porém que se glorie-se no Senhor. Ou seja, quando você diz glória a Deus, o que significa? O que significa, Heloísa? Glória a Deus. É uma forma de se dizer, Deus está me ajudando a fazer isso. Então que Deus seja exaltado. Isso. E se você diz, glória a Deus, 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 acaba ficando igual. O glória a Deus da boca para fora pode ser pecado. Pode ser um pecado. Fulano pecou, glória a Deus. E fulano foi para o inferno, glória a Deus. Espera aí, toma cuidado. Tem coisa que é misericórdia, Senhor. Ajuda, Pai. Corrige, repreende. Aquele que se gloria-se em Deus, sabendo que é Deus que lhe capacita. Agora, existem glórias dos homens? Existe. Por isso que a Bíblia diz, a quem honra, honra. Quando fala que tudo é para a glória de Deus, não significa que os homens não mereçam nenhuma honra, mas a honra que Deus dá. Você fez um trabalho bem feito, alguém te elogia. É glória para Deus, mas é também uma honra que você está recebendo da parte de Deus. Ou quando você receber aumento, você recusa, não, estou satisfeito em ganhar pouquinho, não quero ganhar mais. Não, de repente tem alguém que faz isso. Não, eu gosto mesmo de ganhar um salário, não quero ganhar 10 não. Meu patrão não precisa me aumentar para 10, eu quero ganhar um salário. Não, filho, se Deus te permitiu, honestamente, você chegar nisso, amém. É fruto do seu trabalho correto. Busque somente a glória de Deus, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva. Tem hora que nós pregadores falamos tanta besteira. Uma vez eu ouvi de um colega nosso falando que ele era o melhor pregador da região. Meu Deus do céu, como é que está essa igreja? Sim, mas se é o melhor pregador da região, se é o melhor pastor da região, todas as igrejas devem estar querendo ele e não rejeitando ele. Eu não sei, eu descobri que o irmão estava com um problema muito sério.
Porque se ele era o melhor, eu falei, não, reconheça, ele prega muito bem. Era muito agradável ouvir as mensagens dele. Mas ele centrou naquilo e aquilo era o foco do ministério dele. Então repare, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Se você faz uma coisa bem feita e reconhece que faz bem feito, isso não é pecado. Isso não é louvar a si mesmo. Louvar a si mesmo é você ficar se exaltando. Olha, eu faço melhor do que os outros. Ninguém faz igual eu faço. Isso é errado. Você reconhecer um trabalho bem feito, você fazer bem feito, isso não é errado. É você querer mostrar com aquilo que você é superior a todo mundo. Porque é a obrigação que eles estão fazendo o trabalho bem feito, porque ele está fazendo, ele faz para tudo. O Zé Carlos ressaltou um favor, está fazendo uma obrigação. Vamos encerrar lendo esse texto e outra que está recebendo para isso. Boa. Jeremias 9:24. Vamos encerrar. O ministério como um campo de batalha. Jeremias 9, versículo 24. É Deus falando com o profeta, falando com o povo. Versículo 24, Jeremias 9, 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Mais uma vez. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Alguma pergunta, dúvida, comentário? Temos algum tempinho ainda? O ministério como um campo de batalha. Pense nisso. Surge alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar? Ao vivo tem alguém perguntando alguma coisa? Ok, não havendo perguntas ou dúvidas, a escola dominical é para isso. Você pode mandar pergunta, tirar dúvida, pode ser ao vivo. Depois você ficar com dúvida ao ouvir essa mensagem, você pode passar um e-mail para a gente e na medida do possível vamos tentar responder. Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Sim, sim. Deus se agrada, ok, a gente conhecer, mas o intuito é se agrada e a gente se gloriar que a gente conhece Ele. Vamos lá. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça. O que ele quer dizer gloriar-se e conhecer a Deus? O conhecimento de Deus, irmão, vai te levar a atitudes sublimes e agradáveis a Deus. Então, nesse sentido, sim, glória a Deus porque eu conheço, mas não de exaltação. Vamos fazer o paralelo que eu acho que vai te ajudar. Você chegar para alguém, eu conheço, você não conhece. Isso não. Isso não. Ou então, você usar o teu conhecimento para falar, olha, eu não vou discutir isso, quem não conhece nada, não. Você é um burro, você não conhece a Deus. Isso não é glória para Deus. Então a ideia aqui é de que você vai se gloriar e vai falar, poxa, que maravilha, Deus me deu esse privilégio de conhecê-lo. É glória tua. Em saber que Deus executa juízo, tal. E nisso Deus se agrada, porque você está procurando um relacionamento com Ele. Essa é a ideia. Que esse relacionamento não vai fazer de você uma pessoa arrogante, soberba, uma pessoa que usa aquilo para ficar brigando com os outros, discutindo com os outros. O conhecimento verdadeiro, a sabedoria verdadeira, não vai ser usada para bate-boca, para discussão ou para pretensão de se julgar superior. Então, nesse sentido, você pode se gloriar, falar, Deus me deu um coração humilde de saber quem eu sou e de poder me relacionar com Ele. E isso é glória para você, no sentido de que Ele te permitiu isso. Por isso que ele fala, aquele que se glorie, glorie-se nisso, e me conhecer e saber que eu faço justiça, faço juízo na terra. Porque destas coisas, Deus já está dizendo,
Ele se agrada. Quando você busca conhecer e saber, Deus está falando: filho, eu estou te aprovando, eu estou gostando do que você está fazendo. É nesse sentido. Ok? Vamos orar. Pai, a gente te agradece pela tua palavra bendita que nos instrui a termos e a lutarmos com as armas que o Senhor nos dá. Livra, Senhor, de lutar na carne, de lutar com as armas terrenas, da ignorância, da falta de sabedoria, da insensatez. Livra, Senhor, também de agirmos com as pessoas ao nosso redor, e nos perdoa quando agimos de forma errada, Deus. Me perdoa quando eu também ajo de forma errada, e nos ajuda, Deus, a termos sabedoria. Faz que aplique a Tua palavra em nossa vida, faça-nos viver a Tua palavra. Nos despede em paz e dê a Tua bênção sobre cada uma dessas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.